Olá, alunos e alunas da Nancy Cristina. Neste pequeno tutorial eu vou explicar a vocês como poderão realizar a produção de um texto argumentativo em terceira pessoa do plural, de forma simplificada e citando fontes da internet, sem ocorrer em plágio, ok? A primeira parte é selecionar a letra. Venho aqui, procura a letra, vai ser Times New Roman. Vem aqui, tamanho da letra é tamanho 12. E o meu texto será justificado, que é esse aqui. Justificado, ok? Feito isso, coloco os meus dados, todos bonitinhos, nome, número, série, disciplina, professor e o título da atividade igual que está no Classroom, que o professor solicitou. A primeira parte de um texto é sempre eu procurar as informações. Então eu vou lá no Google, coloco o título sugerido pela atividade, leio, me informo bastante, entro em sites relacionados ao tema, ok? Certinho, sites de universidade, ó. Procuro tudo certinho. Feito isso, li, já sei mais ou menos do assunto, eu venho aqui e começo a escrever a minha introdução. Nunca começo com bom, nada disso, porque aí você está concluindo já. Você escreve seu texto bonitinho. Aqui eu estou escrevendo do nada, né? Escrevo meu texto bonitinho. Bonitinho demais. Escrevo. Sempre explicando para que o leitor entenda do que eu vou falar no meu texto. Escrevi, ponto. Vou para outra linha. Repare que aqui eu não coloquei o parágrafo. Eu vim aqui, dou alguns espaços, ok? Todos vão ter que ter o mesmo padrão. Pode colocar em torno de 7. O correto é colocar 1,5, medido na régua, né? Mas você pode dar uns 7, 8 espaços aí e vai repetir os mesmos para sempre. Próxima parte é começar as citações. Então vim aqui embaixo, dou os espaços iguais. Vou colocar segundo, conforme, de acordo, determinado autor. Que autor? O autor que eu escolhi lá do meu artigo. Vamos lá, eu escolhi este artigo aqui, da Pamela Castro Dutra, variabilidade genética. Sempre desço meu texto para ver se aparece quando que essa pessoa publicou esse artigo. Não está mostrando. Então vou colocar 2020. Qual que é o nome dela? O último, Dutra. Segundo Dutra, 2020. Opa, 2020. Volto no texto dela. Qual foi a parte que eu achei interessante? Eu achei interessante esta parte. Esse argumento dela está muito bom. Muito, muito bom. Daí o que eu vou fazer? Eu venho aqui e copio um trecho pequeno. Olha o trecho que eu vou copiar. Clico aqui em cima. Repare que o touch do meu celular está com problema. Vou clicar em copiar. Vou lá. Lembre-se que está em tamanho 12. Como é uma citação pequena, com até 3 linhas, clico em colar. Olha quantas linhas ficou. De até 3 linhas, eu coloco entre aspas, porque não foi eu quem escreveu isso, foi a Dutra. Coloquei a citação dela. Vou utilizar um conectivo. Conectivo é uma ferramenta linguística que faz com que as informações se liguem no texto. Então vamos lá. Há um conectivo bem simples. Ainda, conforme a autora ou a mesma autora,
Volto lá no texto dela. Qual foi o outro trecho que eu achei muito interessante? Esse daqui. Interessante em que sentido, gente? O argumento que ela utilizou é interessante. O argumento que ela utilizou faz com que a pessoa que leia o texto entenda do que está sendo discutido. Então, eu achei interessante esse trecho para o meu texto. Copio. Será que ele vai ter menos de 3 linhas? Segundo a mesma autora, aspas, colo aqui. Olha lá, deu 3 linhas. Tiro o ponto, põe as aspas e fecho. Ok? Aqui, no próximo parágrafo, eu dou o espacinho, comento com as minhas palavras o que eu entendi, o que a autora falou. Escrevo aqui com as minhas palavras. Por que eu estou digitando assim? Porque é só um exemplo, né? Escrevi com as minhas palavras o que eu entendi da citação da autora. Por que eu vou dar esses espaços aqui? Vocês vão ver depois, tá? Os espacinhos corretamente aqui. Faz de conta que aqui eu estou escrevendo em língua portuguesa e não xalabalaba. Fiz aqui, ponto. Agora eu vou procurar um outro autor, um outro site. Eu já citei a Dutra. Ótimo. Agora vamos citar a Magalhães. Volto lá. De acordo com Magalhães, ela escreveu esse artigo em 2017. Como é que eu sei disso? Eu olhei lá no site e vi que lá embaixo está dizendo, ó, que o artigo foi publicado em 2017. Né? Então eu volto no meu texto. Agora eu vou escolher uma citação da Magalhães. Esta daqui tem ligação com o que foi dito anteriormente pela Dutra, ou é uma informação nova que a Dutra não disse. Vem aqui, vírgula, aspas, colo. Colei. 3 linhas, ótimo. Explico aqui o que ela quis dizer com esse tema. Explico. Daí eu uso um outro conectivo. A autora ainda define variabilidade genética como? 2 pontos. Agora eu vou pegar uma citação dela maior, que com certeza vai dar mais de 3 linhas. Meu Deus, o que eu faço aí? Faz de conta que esses daqui são trechos que vão dar mais de 3 linhas. Vou citar tudo isso daqui, que é um argumento novo, que ainda não está no texto, ou explicando de outra maneira o que a outra autora falou. Venho aqui, colo. Nossa, ele ficou uma citação imensa, não é? Uma citação gigantesca. Não posso colocar entre aspas isso daqui. Ela vai ficar toda junta assim. Eu venho, coloco essa citação aqui, seleciono todinha essa citação, só a citação. Venho aqui, a letra continuará a mesma, só que eu vou mudar o tamanho dela. Como é uma citação extensa, vai ser de 8 linhas. E vou utilizar este recuo aqui, para o texto ficar todo separadinho aqui, ok? Veja que o texto ficou recuado. Citações com mais de 3 linhas eu tenho que fazer assim. Aqui no final eu vou colocar
Aqui no final eu vou colocar o nome da autora, né? Abro parênteses, só que agora é maiúsculo. Tudo maiúsculo. Magalhães, ela disse isso em 2017. Ponto. Ok? Volto para o meu texto comum. Vou explicar o que quer dizer as falas da Magalhães. Explico tudinho o que ela quis dizer com aquilo. Procuro outro autor. Explicando. Ok? Agora eu vou concluir o meu texto. Concluir é: será que esse meu texto explicou esse título aqui? O que é variabilidade genética hereditária? Será que a minha introdução falou sobre esses temas? Será que os dois argumentos que eu utilizei aqui, da Dutra e da Magalhães, falam sobre o título? Daí eu vou vir aqui e vou explicar. Concluímos com este trabalho que vou explicar. Tudo bonitinho. Tente fazer os parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. E o seu texto deve ter no mínimo 15 linhas e no máximo 30. Quando eu vou fazer um concurso público, um vestibular, uma redação do Enem, tem o mínimo e o máximo de linhas. Eu não posso escrever infinitamente, porque isso aqui não é um livro. Tem um limite. Então vamos fixar de 15 a 30 linhas, tá? Concluir. Explico aqui o que foi aprendido e etc. Agora vamos para as referências. Quais são os sites? Primeiro eu vou olhar em ordem alfabética. A primeira é a Dutra, né? Vem aqui e coloco o nome dela maiúscula, sobrenome, né? Qual era mesmo o nome da Dutra? A gente volta lá no meu site. Será que é esta, Dutra? Não, esta é a Magalhães. Vamos para a Dutra. Lana. Aqui. Dutra, Pamela Castro. Vem aqui. Dutra, vírgula. Pamela Castro. Ponto. Coloco o título do artigo dela. Eita, ainda bem que tem a correção automática, né? O site que ela pesquisou, que ela publicou, é toda a matéria. Foi em 2017, ponto. Acesso em... Quando eu pesquisei isso? Em 10 de junho de 2020, vírgula, disponível em... dois pontos. Vou para outra linha, volto lá no texto dela, clico aqui, copio, volto lá, colo. Já tem a Dutra aqui. Agora vamos para Magalhães, maiúsculo. O nome dela é Lana. Ponto. O título é o mesmo, né? Ponto. Ela fez em 2020, né? Ó, era a Dutra que era 2020, desculpem. Dutra em 2020, essa daqui é em 2017. Acesso em... Eu acessei no outro dia. Então é 11 de junho de 2020, vírgula, disponível em... dois pontos. Volto lá no texto dela. Magalhães. Daí o que eu faço? Copio aqui. Volto lá. E colo.
Olha que interessante. Eu vi que você deve perceber que aqui eu errei, né? O da Dutra é na Infoescola, o nome do site. O dela aqui é da Toda Matéria. Sempre faço isso. O site que a pessoa colocou. Fiz isso, ok. Meu texto já está completo. O que eu vou fazer agora? Venho aqui, seleciono tudo de novo, tudo mesmo. Venho aqui, justificado. Meu texto tem que ficar justificado. O que é um texto justificado? É um texto reto. Olha só como que as laterais do texto estão retas. Repare que aqui eu coloquei um recuo. Esse recuo aqui, ó, não era para ter. Então eu venho aqui e tiro esse recuo. Olha lá. Meu texto está reto. Olha a citação. Citação com mais de 3 linhas, com recuo e 8 centímetros. 8 o tamanho dele, né? Da letra. E as outras todas com 12. Citação com até 3 linhas. Eu mantenho no texto certinho, no parágrafo, e coloco entre aspas. Fiz isso, meu texto está todo certinho, bonitinho. Agora eu vou decorá-lo. Vem aqui. Negrito. Vem aqui. Negrito. Negrito. Para destacar o texto. Algumas partes importantes do texto. Tá? Da atividade, na verdade, não do texto. Negrito. Repara que tem aqui no texto algumas coisas sublinhadas. Como eu retirei do site, esse sublinhado é, na verdade, um hiperlink. O que é um hiperlink? Se eu quiser saber o que é reprodução, eu venho aqui e clico. E ele vai me levar falando o que é reprodução. Entendeu o que é um hiperlink? Agora aqui no meu texto, o professor vai clicar aqui e vai ser levado para um outro texto? Não. Então o que eu faço? Seleciono todo o texto, bonitinho. Só o texto, tá? Não as referências. Opa, você vê que o Word no celular dá uma confusão. Seleciono todo o texto, todinho. Eu não quero que tenha sublinhado. Então eu clico aqui no sublinhado, vai ficar tudo sublinhado. Agora eu tiro. Repare que tem cor azul aqui, ó. Produção sexuada. Significa que ainda tem hiperlink ali. Então eu vou colocar a cor preta. Isso é tudo preto. Ok? Fiz o meu texto, ele está retinho, bonitinho. Vamos fazer uma revisão rápida. Coloquei todos os meus dados corretamente completos. O título da atividade. Fiz uma introdução levando o autor a entender do que vai ser tratado. Variabilidade genética e hereditariedade, por exemplo. Procurei as fontes. Citei as fontes, usei conectivos para ligar as ideias, um exemplo, ainda segundo a autora, conforme a mesma autora. Expliquei o que ela quis dizer com as minhas palavras. Outra citação, outro conectivo. A autora ainda define variabilidade como? Coloquei a citação dela grande aqui. Aqui sendo maiúsculo dessa vez, né? Tudo bem? Expliquei o que ela quis dizer com isso e concluí o meu texto, dizendo para o leitor, em terceira pessoa do plural, tá? Em terceira pessoa do plural, o que são variabilidade genética, hereditariedade, conforme a pesquisa que eu fiz baseado nessas autoras. Mostrei a vocês como é que eu escrevo as referências de sites, não é? E agora vocês vão para a parte fundamental,
que é salvar. Aqui eu deveria colocar em negrito também, né? Negrito. Ver que o texto está tudo certinho, bonitinho. Olha o link ali, tudo bonitinho. Por que aqui fica azul? Porque é um link, né? O professor vai saber que é um link. Coloquei, meu texto está bonitinho, justificado, times, tamanho 12, citação grande, tamanho 8. Fiz tudo bonitinho, meu texto. Olha aqui, um negrito aqui. Não é para ter esse negrito aqui. Eu tiro esse negrito daí, ok? A única coisa que eu escrevo em itálico, que é essa letrinha deitadinha aqui, ó. Olha lá como que ficou. É um nome científico. Se não for um nome científico ou outro idioma, eu escrevo em itálico. Se não for, eu coloco assim. Então eu posso vir aqui e procurar se tem alguma palavra de outro idioma e colocar em itálico. Eu posso fazer isso. Uma vez que eu fiz todo o meu texto, ele está condizente com o que foi solicitado pelo professor no Classroom, eu vou salvá-lo. Vem aqui, salvar como, no meu dispositivo, em documentos, vou colocar o nome da atividade. Atividade 5, variabilidade genética e hereditariedade. Como eu já tenho um documento salvo com esse nome, vou colocar o 2 aqui, porque senão ele não vai salvar, tá? Salvei. Como eu tenho certeza que ele salvou corretamente? Olha lá. Coloquei errado até. É atividade. Ele vai estar com o nome lá em cima. Bonitinho, tá salvo. O que eu vou fazer? Vou entrar no Classroom, anexar esse documento e entregar para o professor. Esse formato de texto que eu expliquei para vocês, como fazer essas citações corretamente, tudo certinho, será cobrado de vocês esse ano ainda no ensino médio, né? Quando vocês forem fazer TCC também, no ensino técnico, no ensino superior, mestrado, doutorado, qualquer outro tipo de pós-graduação que vocês farão. Então é importante que vocês saibam fazer isso, tá? Anexo lá, posso utilizar esse modelo com todas as matérias, sempre prestando atenção ao que o professor está solicitando, né? Feito isso, ok, tá tudo tranquilo. Espero que vocês aproveitem esse pequeno tutorial, produzam textos com melhor qualidade, citando as fontes de pesquisa. Lembrando, quando eu coloco fontes de pesquisa no meu texto do Enem, eu ganho maior quantidade de pontos. Os meus argumentos têm que ser baseados em coisas que foram lidas. Então vamos lá. Segundo Guimarães Rosa, o Nordeste é caracterizado da seguinte maneira. Segundo Charles Darwin, a evolução das espécies é... Coloco isso no Enem e minha nota vai aumentar. Quando eu ligo as ideias de um trecho do texto a outro por meio de conectivos, a minha nota também aumenta. Se eu faço o texto baseado em introdução, argumentos e conclusão, a minha nota também aumenta. Ok? Bons estudos a todos e obrigado por assistir esse vídeo. Curtam e compartilhem, por favor. Abraço do professor.